Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo jogo americano feito com o afeto, que é um fio premium da Supremo Fios. Essa é a minha mais nova marca parceira aqui no canal e eu quero convidar vocês para seguirmos juntos nessa jornada com esses fios maravilhosos. Vou utilizar aqui um novelo do afeto, número 4. Vou precisar também de uma agulha para crochê 3 milímetros e também de uma tesoura ali e agulha de tapeçaria para remates. Esse fio ele tem um toque super macio e você vai se surpreender com a textura e a maciez dele. Para essa nossa peça, olha só que bacana esses detalhes que a gente tem. Gente, ficou maravilhoso esse americano. E as medidas aqui dessa nossa peça, vou passar aqui para você ter uma noção do tamanho da sua. Então, ela ficou com 30 por 48 centímetros, quase 49. A nossa medida padrão é 30 por 45 e você consegue ter uma peça lindíssima para decorar a sua mesa e servir ali toda a sua família e seus convidados. É uma peça muito rápida, muito prática de ser feita e você vai amar tecer esse projeto. A gente trabalha aqui fazendo essas tiras e depois a gente trabalha unindo e trabalha a carreira final. Se você quiser fazer maior, como um trilho de mesa, é só você aumentar aqui a sua quantidade de carreiras, que vai ficar bem bacana. Para iniciarmos aqui a nossa peça, nós vamos tecer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feitas as 8 correntes, eu vou voltar aqui, conto 1, 2, 3, 4 e trabalho aqui na minha quinta corrente um ponto alto. Laço meu fio, faço um ponto alto na próxima corrente, ali no próximo pontinho de base, laço meu fio novamente e trabalho mais um ponto alto. Então, se você notar aqui, nós voltamos na nossa quinta corrente, fizemos 3 pontos altos, laço meu fio e agora eu preciso voltar dentro dessa corrente que está aqui. Então, eu deixo 3, eu preciso voltar dentro dessa daqui. Então, laço meu fio, só esse primeiro início que ele é um pouco mais complicado de você pegar, depois ele desliza facilmente, porque você já vai ter outra carreira de base, certo? Então, laço meu fio, posso virar a minha peça, pego lá dentro daquela corrente, trago o meu fio, ajusto ele para que ele fique aqui, como se fosse um ponto cruzado, olha só. É um ponto cruzado, na verdade, ajusto ele para ele ficar dessa forma, tá? É só esse primeiro início aqui, porque a gente não tem carreira de base, então ele fica ali um pouco mais estratégico de pegar, mas fica super fácil. Então, trouxe o fio, laço e passo tudo. É como se eu fizesse um meio ponto alto cruzado, certo? Olha só. E para finalizar a carreira, um ponto alto. Ficando assim. Olha o lado avesso. Agora, trabalho uma corrente, viro a minha peça, em cima desse primeiro ponto, eu já trabalho um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto, e aqui no final, trabalho
outro ponto baixo. Então, a gente tem aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Faço agora 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça, laço meu fio. Esse ponto que está aqui já faz a vez dessas 3 correntes que a gente subiu, então eu vou pular aqui o ponto e vou fazer mais 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada um dos 3 pontos de base que eu tenho aqui da minha peça. Ficando assim. Fiz aqui os 3 pontos de base, laço o meu fio e aí eu vou voltar aqui nesse ponto que eu pulei. Laço meu fio, volto lá naquele ponto, olha só. Trago ele, alongo e finalizo ali. Olha só como fica mais fácil essa segunda volta. Laço meu fio e faço o meu último ponto alto naquele ponto que sobrou. Então, a gente trabalha dessa forma porque nós vamos usar essas 2 carreiras aqui, esses 2 pontos de base para a gente trabalhar o contorno da peça. Feito isso, a gente trabalha aqui uma corrente novamente, viro a peça, ponto baixo já em cima do primeiro ponto, ponto baixo no outro, e assim a gente vai tecendo um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem aqui da nossa peça. Então, a gente faz isso para deixar nossa peça mais firminha e também mais bonita. Chegando aqui na parte das 3 correntes, não precisa pegar dentro da corrente, pode pegar dentro desse espaço maior mesmo. Olha só, totalizando ali os 7 pontos baixos de novo. Para iniciar uma nova carreira, vamos subir as nossas 3 correntes, vamos virar a nossa peça, vamos pular o primeiro ponto aqui, esse que está aqui das 3 correntes, já faz a vez, então a gente pula aqui o nosso segundo, vamos trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos 3 pontos altos, laço meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei, insiro a agulha, pegando todo ele ali, trago meu fio alongo para dar a altura ali e fecho tudo de uma vez. Laço o fio e faço um ponto alto no meu último ponto. A gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final. Olha só como vão ficando os 2 lados da peça. Então, esse lado aqui que a gente faz os nossos 3 pontos altos é o nosso lado direito. E o lado que a gente faz a carreira dos pontos baixos será o lado avesso. Então, eu vou continuar trabalhando aqui até obter 21 motivos como esse. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. A gente vai trabalhar até obter 21, tá? Vou dar continuidade aqui, fazendo esse mesmo processo de ida e volta até completar os 21 motivos como esse, e você vai finalizar a carreira com esse ponto aqui, não vai finalizar com ponto baixo. Vamos finalizar com essa carreira aqui até completar os 21 motivos. E então, você trabalha até obter 21 motivos como esse daqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 motivos como esse que eu te ensinei lá no início do vídeo, tá bom? Vai terminar a carreira com um motivo, não vai terminar a carreira com ponto baixo. Então, você vai subir 3 correntes. E aqui dentro desse espaço que você tem aqui, desse ponto, nós vamos colocar mais 8 pontos altos para totalizar 9. Então, dentro desse espacinho que a gente tem aqui, vamos colocar as 3 correntes e mais 8 pontos altos. Finalizei aqui os 9 pontos altos, ok? As 3 correntes e mais 8, totalizando 9. Faço uma corrente,
vou aqui nesse próximo espaço e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio e nesse próximo espaço vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Faço uma corrente, vou aqui no meu próximo espaço e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo espaço e trabalho 7 pontos altos. Então, você vai notar que lá no início a gente fez 9, porque era no canto, né? E aqui nessa lateral, a gente vai seguir trabalhando apenas 7 pontos altos, tá? Então, aqui já tenho 4, 5, 6 e 7. Então, aqui a gente fez 9 e nos demais a gente vai trabalhar 7. Faço uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço, uma corrente e vou para o próximo espaço seguir fazendo bloquinhos de 7 pontos altos. Quando eu chegar nesse canto aqui, eu volto para mostrar. Então, você vai trabalhar dessa forma aqui. Bloquinhos de 7 pontos altos, uma corrente, ponto baixo no próximo, uma corrente, vai para o próximo espaço e faz os 7 pontos altos. Então, cheguei aqui no final desse meu motivo. E aqui nessa ponta, eu vou trabalhar os 9 pontos altos que eu trabalhei lá no início. Naquele cantinho onde a gente tinha ali o nosso espaço, eu trabalhei 9 pontos altos. Então, aqui nessa parte, eu também trabalharei 9 pontos altos. Então, trabalhei aqui os 9 pontos altos, faço 2 correntes, 1, 2, laço meu fio e venho para esse outro espaço aqui, trabalhar mais 9 pontos altos. Então, nos 4 cantinhos, a gente vai fazer 9 pontos altos, e nos demais, a gente trabalha só 7. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos aqui nesse meu canto também. Observe como fica. Então, a gente tem os 9 pontos altos, as 2 correntes e mais 9 pontos altos. Uma corrente, trabalho ponto baixo no meu próximo espaço, seguindo a sequência que eu tenho aqui desse outro lado, ponto baixo, ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, trabalho aqui dentro mais 7 pontos altos. Então, lembrando que os 9 são apenas nos cantos. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Perdão, aqui são 7 pontos. Vamos contar aqui 3, 6, 7 pontos e não 9. Então, aqui já tenho os meus 7 pontos, faço uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço, faço uma corrente e sigo trabalhando desse lado aqui, exatamente como eu fiz desse outro lado aqui, com os bloquinhos de 7 pontos altos presos por uma corrente e um ponto baixo, até chegar aqui nesse final. Então, trabalhei aqui por toda essa parte do meu trabalho, olha só como ele ficou. E aqui nesse último cantinho, repeti os mesmos 9 pontos altos que eu havia colocado aqui. Então, para finalizar essa peça, nós trabalhamos 2 correntes e fechamos com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Então, dessa forma, nós já podemos cortar o fio, fazer o arremate, e essa nossa primeira peça, ela ficou dessa forma. Então, a gente vai precisar fazer outras peças como essa
para que a gente possa emendar como eu tenho nesse daqui, olha só. Então, aqui eu fiz a emenda das nossas peças para você ver como fica. Então, nós vamos precisar emendar novamente uma outra peça aqui, assim como eu fiz nessa daqui. Então, é bem simples, é bem prático. Por que eu estou te mostrando essa parte já? Para você entender como são feitas emendas e a partir dessa primeira emenda, você pode fazer todas as outras, tá bom? Pode fazer isso aqui do tamanho que você quiser, que fica muito legal. Então, eu vou te mostrar agora como fazer a emenda aqui da nossa peça, exatamente como eu fiz aqui, tá bom? Enquanto isso, você vai olhando, olha só que legal que fica esse detalhe da nossa peça. E olha como fica perfeita aqui a emenda dela. Então, nós vamos posicionar aqui para emendar o próximo. Então, você faz de conta que nós estamos emendando o primeiro, tá? Porque aqui eu já emendei um, que é a mesma coisa em todas as outras partes, tá bom? Então, para fazermos a emenda, do que a gente vai precisar? De mais uma tira como essa e feito apenas um lado da peça. Se você observar, esse lado aqui de baixo, ele está sem fazer, certo? Que é quando nós vamos emendar ali na peça e já terminar esse lado aqui. Então, fica muito fácil. Então, quando você der a volta ali no seu trabalho, que você vai iniciar aqui, terminou a sua tira, vai iniciar aqui trabalhando os pontos. Depois, você vai vir trabalhar toda essa lateral. Quando a gente chegar aqui no canto, lembrando que são os 9 pontos altos, e aqui, pra gente fazer a emenda, são 5 pontos altos que a gente vai fazer aqui nessa parte. Então, após ter feito 5 pontos altos, vou posicionar bem aqui pra você ver, a gente vai aqui, olha só. Então, a gente precisa deixar bem certinho. Então, a gente vai aqui, 1, 2, 3, no nosso quarto ponto, que contando de trás, aqui, contando para trás, no nosso quarto ponto. E aí, a gente trabalha um ponto baixíssimo aqui. Não aperta ele muito, pode deixar ele mais folgadinho. Laça o seu fio e como aqui você já tem 5 pontos, nesse espaço você vai precisar fazer mais 4 para completar os 9 pontos altos, certo? Que fazem parte aqui desse canto. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 4 pontos altos que faltam. Olha só como ficou, tá vendo? Depois disso, faço uma corrente como eu estava fazendo, um ponto baixo aqui nesse meu espaço, lembrando que estou trabalhando agora só aqui nessa que eu estou fazendo. Uma corrente, laço meu fio e faço aqui dentro 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos, chegou a hora de fazer a emenda nesse bloquinho aqui. Então, eu vou lá no meu, conto aqui o meu ponto, né? Então, eu vou lá no meu quarto ponto. Como aqui eu tenho 7, eu deixo 3 desse lado, 3 desse outro e vou no meu quarto ponto. Fecho com ponto baixíssimo. Laço o meu fio e venho para esse espaço terminar os meus 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Vou tirar a agulha aqui para você ver bem certinho. Olha só como vai ficando. Ele vai ficando exatamente como eu fiz nessa emenda aqui, certo? Retomando, vamos fazer mais uma juntos. Uma corrente, ponto baixo nesse espaço que eu tenho aqui. Uma corrente, laço meu fio e agora nesse outro espaço trabalho os meus 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
Feitos 4 pontos altos, chegou a hora de fazer a emenda aqui da minha peça. Então, eu identifico aqui onde está o meu quarto ponto alto, insiro a agulha nele e faço um ponto baixíssimo. Laço o meu fio e nesse mesmo espaço eu completo os meus 3 pontos altos que faltam. 2 e 3. Uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço, uma corrente e sigo trabalhando dessa forma por toda essa lateral aqui, até chegar aqui nessa última emenda. Então, eu vou trabalhar toda essa minha parte aqui, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar como finalizar essa carreira e como continuar, ok? Voltei aqui, então, emendei desde aqui o início até chegar aqui ao final. Aqui no final, a gente vai trabalhar 5 pontos altos. Vamos prender aqui no nosso quinto ponto, fechando com um ponto baixíssimo, igual a gente estava fazendo. Laço o fio, agora eu vou virar a peça aqui para ficar mais fácil. E completo aqui os meus 4 pontos altos que faltam para completar os meus 9 aqui, certo? Então, fiz 5 pontos altos, prendi e agora trabalhei mais 4, certo? Para finalizar 2 correntes, vamos fechar com ponto baixíssimo lá na terceira corrente. Vamos cortar o nosso fio e vamos fazer o nosso arremate. Então, a gente pode passar o nosso fio lá para trás, para ficar um arremate bem bonitinho da nossa peça. E assim, ficou emendado o nosso terceiro. Então, você vai emendando dessa forma. Eu vou dar continuidade aqui, porque eu ainda tenho mais algumas para fazer. No caso, mais algumas tiras como essa daqui, para depois fazermos a união. Então, voltei aqui, fiz a emenda, nós vamos precisar de 4 tiras como essa, já te mostrei como fazer a tira, como fazer o contorno em volta delas, como fazer a emenda, que a emenda são todas iguais, então, eu emendei uma com você, e aí você emenda as outras 2, para ficar 4 dessa forma. Ainda não chegamos ao tamanho ideal do nosso americano, então, nós vamos fazer mais uma carreira aqui de bico para essa base, ok? Aqui, quando eu chegar no meu último motivo, eu preciso fazer 2 correntes para fechar. Mas, ao invés de fazer 2 correntes para fechar, eu vou laçar o meu fio, vou inserir a minha agulha aqui na terceira correntinha, vou trazer o fio e vou fazer meio ponto alto, ficando assim, espaço de 2 correntes. Trabalho 3 correntes para subir, e dentro desse espaço aqui eu vou trabalhar mais alguns pontos altos. Então, fiz 1, contando com as 3 correntes, eu já tenho 2. Vou contar a partir dele. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? Fiz aqui os 9 pontos altos, trabalho uma corrente, vou aqui, como aqui eu tenho 9 pontos, então, eu vou aqui no meu quinto ponto. 1, 2, 3, 4, esse é o meu quinto ponto. Dentro desse meu quinto ponto, eu vou trabalhar pontos altos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos dentro do mesmo ponto. 7, 8 e 9 pontos altos. Lembrando que esses 9 pontos altos eu fiz todos dentro
aqui do meu quinto ponto, que é dos 9 que eu tenho na carreira de baixo. Uma corrente, laço meu fio. Logo aqui à minha frente, eu tenho meu bloquinho de 7 pontos. Então, eu conto 1, 2, 3, vou lá no quarto e vou trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? Todos dentro ali do meu quarto ponto, certo? Ficando assim. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou lá no meu quarto ponto novamente do meu outro bloquinho. E trabalho os meus 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltam mais 3, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? Feitos 9 pontos altos, eu faço uma corrente e prossigo dessa forma, trabalhando aqui bloquinhos de 9 pontos altos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer essa nossa parte aqui desse canto. Então, toda essa parte aqui, a gente vai seguir trabalhando como a gente estava fazendo. Voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início até chegar aqui, ok? Onde eu fiz os 9 pontos altos, exatamente como eu fiz desse lado aqui. Agora, aqui, nessa lateral, aqui nessa parte, que é a largura da nossa peça, nós vamos fazer uma corrente, laço meu fio e dentro desse espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar os 9 pontos altos. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos aqui, eu tenho esse intervalo aqui da minha peça, certo? Para vir para cá. Então, aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Vou aqui nesse espaço onde eu fiz a união e trabalho um ponto baixo. 4 correntes novamente. Observe como ficou aqui. E aqui dentro desse espaço de 2 correntes, eu trabalho os mesmos 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, ok? 4 correntes. Vou prender com ponto baixo lá na junção dos meus 2 motivos. Ficando assim, exatamente como eu fiz anteriormente. Faço 1, 2, 3, 4 correntes novamente. Laço meu fio, trabalho aqui os 9 pontos altos, assim como eu já estava fazendo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, olha só. Mais 9 pontos altos, quando chegarmos aqui são as 4 correntes e prende exatamente como a gente fez aqui. Então, quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto novamente. Então, cheguei aqui no final, fiz o mesmo processo que eu estava fazendo aqui, das 4 correntes, ponto baixo, e ele ficou dessa forma aqui.
Então, agora a gente vai precisar trabalhar nessa lateral aqui, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, nessa parte. Então, para trabalhar essa lateral aqui, nós vamos fazer uma corrente, exatamente como a gente tem aqui, certo? E aqui, como eu tenho os meus 9 pontos, eu vou contar lá no quinto ponto. 1, 2, 3, 4. Esse é o meu quinto ponto, certo? Dentro dele, eu vou trabalhar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos aqui nessa minha peça, certo? Então, fiz aqui os 9 pontos, exatamente como eu havia feito nesse canto aqui, tá? A gente trabalha uma corrente. Agora, eu laço o meu fio e venho aqui para o meu quarto ponto do 7 que eu tenho aqui, para repetir todo o processo de 9 pontos altos, uma corrente, 9 pontos altos, uma corrente, exatamente como eu fiz nessa parte aqui, certo? A gente vai trabalhar. Quando a gente chegar nesse canto aqui, que é essa parte da largura, a gente vai trabalhar exatamente igual a gente fez nessa parte aqui, então não tem segredo. O que nós fizemos nessa lateral e aqui na largura, a gente vai repetir, tá? Vou trabalhar aqui, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar ali o nosso resultado e dar continuidade à nossa aula. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça. Nesse lado aqui, eu fiz exatamente como eu fiz aqui. E agora, para finalizar aqui a nossa carreira, a gente vai trabalhar fazendo as 4 correntes, como a gente já estava fazendo, né? E vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até o nosso quinto ponto. Então, eu já fechei aqui no primeiro, insiro a minha agulha no segundo, no terceiro, sempre pegando a alcinha de trás, no quarto e no quinto ponto, certo? Agora, cheguei aqui no quinto ponto, insiro a minha agulha pegando as 2 alças e faço um ponto baixo. Trabalho 3 correntes para fazer um ponto picô e faço meu ponto picô aqui na base do ponto baixo que eu acabei de fazer e mais um ponto baixo nesse mesmo ponto, ok? Ficando assim, nosso primeiro ponto. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Nesse ponto onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto baixo, ficando assim. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes novamente. Vou lá no meu quinto ponto. Dos 9 que eu tenho aqui, vou lá no meu quinto ponto, prendo com ponto baixo, subo 3 correntes para fazer o meu ponto picô, pego aqui na base do meu ponto baixo para fazer ali o meu ponto picô, e um ponto baixo no mesmo ponto aqui, que é para ficar exatamente igual a esse. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes, vou lá na alça de uma corrente apenas, ponto baixo. 4 correntes novamente, vou lá no meu quinto ponto dos 9 que eu tenho aqui, ponto baixo no meu quinto ponto. Trabalho 3 correntes para fazer o meu ponto picô, e após terminar o ponto picô, trabalho ponto baixo no mesmo lugar.
Olha só como vai ficando. Trabalho 4 correntes, ponto baixo lá naquela alça de uma correntinha. 4 correntes novamente, ponto baixo lá no meu quinto ponto. Trabalho 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Fiz o ponto picô, ponto baixo aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Trabalho as 4 correntes e sigo trabalhando desta forma até chegar ao final da carreira. Olha só como vai ficando essa nossa última carreira, tá? Então, eu vou trabalhar aqui. Quando eu chegar nessa parte, vou trabalhar aqui por toda essa minha lateral. Quando eu chegar nessa parte do canto, que é um pouquinho diferente, eu volto aqui para darmos continuidade. Voltei aqui, então, trabalhei desde esse meu início até aqui, fazendo os pontos que eu te ensinei, e ele ficou dessa forma aqui a lateral. Agora, nós chegamos aqui na parte onde nós temos aqui a largura da nossa peça, então, a gente vai precisar trabalhar nela de uma forma um pouquinho diferente. Então, trabalhei aqui normalmente, fiz as 4 correntes, o meu ponto baixo. Nesse ponto aqui também fiz o meu ponto picô, fiz as 4 correntes aqui. Agora, a gente chegou na parte onde nós temos as alças de correntes. Então, faço as 4 correntes, prendo com ponto baixo aqui nessa primeira alça de 4 correntes, faço 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, apenas isso que a gente vai fazer. Trabalho 4 correntes agora, 1, 2, 3, 4. Agora, vou lá no meu quinto ponto. Trabalho ponto baixo, as 3 correntes para fazer o meu ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto. E agora, nesse lado aqui, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. 4 correntes, ponto baixo na minha alça, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 4 correntes, e aí vamos lá no nosso quinto ponto. A gente vai trabalhar o nosso ponto picô e o ponto baixo no mesmo ponto para finalizar. Olha só como vai ficando aqui essa nossa parte da emenda, ok? Aí, seguimos trabalhando 4 correntes, ponto baixo lá na minha próxima alça de 4 correntes, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 4 correntes, vou lá em cima do meu quinto ponto, trabalhar com ponto baixo, as 3 correntes para formar aqui o meu ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto, olha só como vai ficando essa parte aqui. 4 correntes, ponto baixo lá na minha alça de uma correntinha. 4 correntes. E agora, vou passar para trabalhar nessa lateral aqui, exatamente como a gente fez do outro lado. Então, ponto baixo no meu quinto ponto, as 3 correntes para fazer o meu ponto picô, ponto baixo no mesmo ponto, 4 correntes, ponto baixo lá na minha alça de uma corrente. 4 correntes, e vou lá para o meu quinto ponto, prender e fazer o meu ponto picô. Então, a única parte que é diferente que a gente faz é essa parte aqui, onde a gente trabalha as 3 correntes aqui de intervalo nessa peça, certo? As demais, aqui, toda essa parte que a gente tem e essa daqui, você fará igual. Então,
nessa parte aqui, a gente vai fazer como a gente fez nessa aqui. E quando você chegar nessa parte aqui, será feito como foi feito aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado final da nossa peça. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira, fazendo aqui os meus motivos, a última parte do acabamento, e cheguei aqui ao final. Então, chegando aqui ao final, a gente faz ali as nossas 4 correntes. Trabalhamos aqui nosso motivo de picô, 4 correntes, 3 correntes, as últimas 4. E vamos fechar com ponto baixíssimo aqui onde nós começamos, tá? Fechamos com ponto baixíssimo, vamos cortar nosso fio. Vamos trazer aqui o nosso fio todo para frente, vamos colocar a agulha no mesmo ponto em que nós finalizamos e vamos puxar esse fio todo lá para trás, olha só, para ficar um acabamento perfeito da peça. Agora, eu vou arrematar esse fio aqui e os outros que sobraram ali das emendas, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado da nossa peça pronta. E assim ficou a nossa peça pronta. Olha só que lindeza que ela fica. No início do vídeo eu passei as medidas para você e um novelo como esse você consegue fazer uma peça. E aí sobra um pouquinho e aí você tem ali como fazer a quantidade de fios, como calcular, caso você queira fazer ali mais peças. Espero que você tenha gostado da videoaula e se você ficou até aqui, curta esse vídeo, comenta pra gente saber que você tá gostando, para poder trazer mais conteúdos como esse. Um super beijo pra você e até a próxima!